Boa noite a todos. Vocês poderiam, por favor, me dar um feedback se o som está tranquilo, vocês estão me ouvindo direitinho? Pronto, muito obrigado. Nosso facilitador já está na sala. Vamos dar só uns minutinhos mais uma vez aqui para o pessoal ir entrando. Mais uma noite de evangelho que tivemos. E hoje mais uma live, né? Essa noite a gente vai estar com o nosso amigo que já passou por aqui, nosso amigo Robson Cunha. Ele vai facilitar essa noite pra gente, vai trazer um tema que eu tenho certeza que vai sacudir muito. A gente vai falar hoje de solidão, os aspectos evolutivos, os aspectos espirituais e os aspectos psicológicos, né? Acho que vale a pena a gente acompanhar essa live de hoje e ficar bem atento às reflexões que eu tenho certeza que ele vai trazer pra gente, né? Mas vamos lá, vamos começar mais uma live pelo Centro Espírita Alma d'Ângeles. Eu convido a todos que nesse momento busquem se concentrar, um momento de voltar os pensamentos para o interno. Vamos procurar esquecer todas as preocupações, toda a agonia do dia a dia. Vamos nos concentrar em nós. Este é o nosso momento. Nosso momento de se conectar com a espiritualidade, os nossos amigos espirituais que já estão com a gente. Então vamos nos permitir receber este abraço, esta energia de amor, que eu tenho certeza que eles estão emanando para nós. Vamos nos conectar com o divino que está dentro de nós, está em nosso coração. Amado e amigo Mestre Jesus, te agradecemos imensamente, Pai, pela oportunidade que sempre nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome, levando a Tua palavra, os Teus ensinamentos. E pedimos que de alguma forma possamos aprender com a Tua lei,
e que, acima de tudo, possamos colocar em prática. E os amigos espirituais que estão conosco esta noite, os espíritos trabalhadores do Centro Espírita Alma d'Ângeles, possam iluminar os pensamentos do nosso amigo e facilitador da noite, Robson Cunha, permitindo que ele traga excelentes reflexões para nós. E que mais uma vez possamos sair melhores do que estamos entrando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, Pai, agora e sempre. Gratidão eterna. Vamos lá. Aline, Rosângela, todos sejam muito bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Alma d'Ângeles. Já vou chamar o nosso facilitador que já está na sala. E mais uma vez, passando para vocês, hoje vamos falar de solidão. Deixa eu convidá-lo aqui. Olá, Robson. Olá, Boa noite, meu Rafael. amigo. Boa Tudo noite. bom? Tudo, você também, né? Graças a Deus, tudo em paz. Bom te ver Muito aqui novamente com a gente. bem. Dessa vez, na última vez falamos sobre a família, né? Isso. E dessa vez vamos trazer um tema que eu tenho certeza que vai mexer com muita gente. É um tema bem delicado e eu tenho certeza que você vai trazer excelentes reflexões para a gente, que é a solidão, os aspectos evolutivos, espirituais e psicológicos. Como é de costume, Robson, você vai ter em torno de uns 50 minutos para dissertar e no finalzinho eu vou te informar para você fazer a sua conclusão, tá bom? Perfeito. Fique à vontade, meu irmão, a palavra é sua. Primeiro, agradecer na pessoa do Rafael, aos dirigentes do Alma d'Ângeles pelo convite. Sempre bom estar com vocês. Vocês têm um nobre propósito de abrir espaço para a realidade na qual vivemos, dando uma aplicabilidade à doutrina espírita e nos permitindo nos compreender, né? Porque as propostas do Alma d'Ângeles sempre de trazer a doutrina com o propósito de ajudar na compreensão do que somos, do que fazemos, do que sentimos, do que passamos, e isso alimenta o desejo, a vontade, a perseverança no conhecer-se, né? Tão determinante para que vivamos, digamos que em paz, né? Começa a partir daí, a partir dessa proposta. Solidão é um tema muito interessante, porquanto presente, né? Gerador de dor, muitas vezes de sofrimento, porque a solidão ela nos remete a uma necessidade primária do ser humano de estar de viver junto, de ter alguém, né?
é uma necessidade de socialização, é uma necessidade motivada ou explicada pela incompletude, é uma necessidade psicológica, porque crescemos com o outro, não crescemos sozinhos, não tem a menor possibilidade. Então, a solidão muitas vezes inquieta e desconforta, melhor dizendo. Mas eu acredito que se conhecermos um pouquinho dessa solidão, nos seus aspectos, e muitas vezes até no seu propósito, e reconhecer que solidão eu estou vivenciando num determinado momento, se compreendermos isso e passarmos a olhar para a solidão, personalizarmos a solidão e dialogarmos com ela, acredito que a gente aprende muito, né? E apesar de nós podemos ter qualidade de vida, porque o propósito reencarnatório, o propósito evolutivo não é conflitante com a qualidade de vida, porquanto necessária para o bem-estar e para a saúde do corpo, da mente, né? E do espírito. Isso nós não podemos abrir mão. A qualidade de vida, ela vem na medida em que me relaciono com as circunstâncias de uma forma compreensiva, na certeza de que tudo tem uma causa, mas tem também uma finalidade. E a causa, convenhamos, pouco importa, mas o que nos ajuda mesmo é sabermos a finalidade, o propósito daquilo pelo que eu estou passando, né? A solidão, ela é um tema muito atual, porque fomos, digamos que convidados a reduzir a convivência, muitas vezes nos percebermos até solitários ou anteriormente solitários, convivendo com as pessoas com as quais já convivíamos até mesmo no mesmo ambiente. E a solidão, ela se apresenta de diversas formas, é lógico que pelo tempo, né, e para que atendamos ao propósito de reflexionar um pouquinho sobre a solidão, nós vamos sistematizar de uma maneira relativamente simples, mas talvez bastante para dar uma compreensão inicial e para problematizar e para provocar que as pessoas também vão, né, façam o movimento de buscar complementar um pouco mais sobre esse tema. Porque a solidão, como tudo na vida, ela também tem os seus polos, né? O positivo e o negativo. A solidão, ela precisa ser analisada para que saibamos o que é que ela está provocando em mim e quais são as razões dessa solidão. A gente tem, na verdade, a solidão por fuga, muitas vezes o medo exacerbado de enfrentamento da realidade ou de fazer face à competitividade, né, que o mundo imprime a todos nós. Isso faz com que nos recolhamos em nós mesmos por esse medo de enfrentamento. A solidão também ela pode ser explicada, cada caso é sempre um caso. A gente não pode generalizar nenhuma dor, nenhum sofrimento, muito embora, mesmo que, ainda que as queixas sejam semelhantes, mas as causas, né, e os impactos no sujeito é diferente, então cada caso é sempre um caso único. Mas tem um componente, ou pode ter o componente da insegurança, que provoca, por efeito, uma baixa autoestima, né? E por conta de não termos uma percepção adequada ou amigável ou compreensiva de nós mesmos, nós não nos expomos, né?
de alguma forma. Ou quando fazemos, fazemos de uma maneira muito delicada, muito sutil, pelo menor tempo possível, e nos apresentamos silenciosos, introspectivos, monossilábicos, né? Por um medo exacerbado, também o medo sempre presente, de sermos julgados e não sermos aceitos, né? Tem a solidão também compulsória, se a gente puder dizer assim. É a solidão que tem como causa uma exclusão, né? E essa exclusão, ela pode também ser explicada de algumas formas, né? Por uma inadequação do próprio contexto, do próprio ambiente. Muitas vezes o sujeito, ele começa a se inquietar porque aquela rotina de vida, ou porque aquele ciclo, ou porque aqueles ambientes, ou porque aqueles temas já não fazem mais sentido. Alguma coisa ainda me falta na medida, mesmo que eu compareça, mesmo que eu pertença, mesmo que eu seja convidado, né? Mas assim, não quero mais isso. E simplesmente a gente se comporta de uma forma diferente, aqueles jovens que muitas vezes se insurgem e negam aquilo que é comum, que é uma prática convencionada, né? E por negar isso, porque percebemos que não me alimenta mais, não me nutre mais, não me agrega mais, muitas vezes pode acontecer uma exclusão, né? Daqueles que possam ser considerados diferentes. E as razões também outras, né? A exclusão daqueles que são vistos como alguém que não é normal, julgados e considerados fora de um normal, fora de um padrão de aceitação social, porque não atende a esses padrões impostos por um poder, né, que legisla, vamos dizer, em interesse próprio. Mas também nós temos a solidão que nos remete ao autoconhecimento, é aquela que a gente muitas vezes confunde com solidão e traz esse termo, mas tem uma diferença para a solitude, aquela solidão autodeterminada, né? Um convite que fazemos a nós mesmos e lidamos muito bem com essa solidão. A solidão ela tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. E a proposta é não excluirmos nenhum desses extremos, mas fazermos uma integração e conseguirmos transitar muito equilibradamente entre esses dois polos. A gente vai ver um pouquinho dessa solidão positiva, dessa solidão negativa, né? Acredito que ajude também pegar por empréstimo da medicina dois termos interessantes e associar a solidão, que seria a solidão aguda e a solidão crônica, né? Para que fique claro, a dor aguda e a dor crônica, ela tem uma diferença, né? A dor aguda, ela é localizada. A gente sabe aonde ela dói, qual é a causa, e é percebido com segurança. A dor crônica, ela se estende por muito tempo e ela não tem uma localização precisa, não se sabe, né, a localização dessa dor, e cada uma das dores tem uma magnitude subjetiva, né? A dor é sentida por aquele que a sente e a interpretação dessa dor provoca uma magnitude não necessariamente igual a um outro que sofre uma dor com a mesma causa, né? Assim também é a solidão, né? A dor da solidão, ela também tem um caráter subjetivo. Mas vamos nos apegar aí na solidão aguda e na solidão crônica. Tenho certeza que a medicina não vai se incomodar com isso, né?
Mas a solidão aguda seria aquela que é sabida, né? Aquela que é conhecida, aquela que não me é estranha, que não me surpreende, que tem uma causa, né? Essa dor aguda, essa solidão aguda, melhor dizendo, ela pode advir de um contexto, de uma contingência, né? Aquela solidão que advém de uma ruptura de um apego, de um vínculo, de uma separação, né? A gente tem uma sensação de estar só, muitos até pensam e consideram difícil ou ameaçador estar só, porquanto não sei se alguém vai me querer novamente, né? E a gente entra naquele processo de insegurança e deixa que a incerteza, porque tudo que estiver a um segundo depois do momento em que estamos é incerto, né? E deixa essa incerteza alimentar uma sensação de não termos o controle, né? Estava mal convivendo, não estava bom essa relação, mas me era familiar. Eu sabia como seria no dia seguinte. Eu rompo e simplesmente, de repente, me encontro só e já nada mais é familiar para mim, porque eu não sei como é ser só, né? Eu não sei como será o dia de amanhã. Essa seria a solidão aguda, advinda ou causada por um processo de separação. Não só de uma convivência, mas um processo de separação, muitas vezes até mesmo por uma mudança de localidade, né? Muitas vezes acontece um processo de separação de um conjunto de amigos, de um conjunto de relações que já estavam estabelecidas. A vida muda, os convites aparecem. Muitas vezes o curso da nossa história nos surpreende, nos desloca para algum lugar que, ponderando, resolvemos aceitar esses convites da vida. A solidão aguda também, ela pode aparecer e ser sentida numa mudança de vida, numa alteração de contextos, né? A solidão aguda também, ela está presente numa coisa que é muito comum a todos nós. Eu costumo dizer que para cada chegada tem sempre uma partida, né? E horas a gente parte, e horas a gente chega, e a gente parte de um lugar, mas chega no destino, e a gente tem uma impermanência nesse destino. Esse destino onde nós chegamos vai também ser vai ter também um momento de partida, e a cada partida e a cada chegada eu me sinto só, né? Na partida eu me sinto só porque estou deixando, né, algumas coisas às quais eu me apeguei. Muitas vezes à família, aos pais, aos amigos, ou a academia, né? Então, assim, ou a criança que fomos, né? Estamos chegando na adolescência, ou o adolescente que fomos e estamos partindo do adolescente, chegando na juventude. Então, partir e chegar é do humano. A gente vai estar sempre partindo e chegando. E a partida e a chegada pode causar uma solidão aguda, uma sensação de solidão aguda. O que seria, então, a solidão crônica, né? A solidão crônica é aquela que a gente não explica, é aquela falta que eu sinto de alguma coisa que muitas vezes eu não sei o que é. É aquela solidão que me chega e eu nomino como solidão, porque não tenho um nome melhor para dar, mas que vem com uma dor de angústia muitas vezes, né? Essa solidão crônica, ela aparentemente inexplicável, né? Ela decorre muitas vezes de uma fragilidade emocional e de uma imaturidade psicológica, né? Essa solidão crônica,
aquela que perdura comigo, né? E que muitas vezes me leva ao estado de vitimização ou me coloca numa situação de constante dependência, aquela que eu cobro do outro o cuidado que o outro deveria ter e não teve comigo, né? Aquele sentimento de estar só porque o outro cuida de si e cuidando de si me abandona, né? Aquela solidão que eu me sinto abandonado de tudo e de todos, aquela solidão que mesmo no ambiente social as pessoas não me enxergam, não me veem, eu me sinto deslocado, né? Então essa solidão crônica, ela preocupa e ela, por não ter uma causa, digamos, conhecida, ela precisa acender uma luzinha amarela para que a gente destine uma atenção mais delicada, mais apurada, né? Para esse sentimento de solidão que eu muitas vezes não explico, né? E isso é muito do nosso cotidiano, muito do nosso cotidiano, né? Nós temos aí um mundo virtualizado, onde nos é apresentado e oferecido um determinado padrão, um padrão de aparência, um padrão de corpo, um padrão de consumo, um padrão de ter, mas não se estabelece um padrão de ser. E a natureza humana, o espírito humano, ele busca o ser, o tornar-se, né? Essas questões materiais, elas são passageiras, efêmeras. E quando insistimos muito nisso, nós sentiremos a dor da solidão crônica, porquanto algum incômodo nos sinalizará que está faltando alguma coisa, né? Que está faltando alguma coisa. Mesmo vivendo e convivendo em companhias, né? Alguma coisa me falta, porque falta o sentido. Quando a gente traz a proposta da solidão na perspectiva evolutiva, na perspectiva espiritual, na perspectiva filosófica, também de uma maneira simplista, admito, mas não reducionista, só para fins de auxiliar na compreensão, eu poderia associar a solidão na perspectiva evolutiva àquela solidão que me permite analisar as experiências, porque as experiências, as situações da vida, elas não são problemas, não são dificuldades, elas são oportunidades evolutivas. Oportunidades evolutivas. Né? Então, assim, passando pelas experiências, eu preciso me recolher para analisar os efeitos dela, para dialogar com ela, para saber o que senti, o que agregou em mim, o que aprendi, o que passo a querer, de que forma aquela experiência qualifica, aperfeiçoa, aprimora as minhas escolhas. Muitas vezes a gente passa por uma experiência e diz, eu não sei o que eu quero, né? Ótimo, se a experiência não me mostrou o que quero, não iluminou o meu querer, no mínimo, se eu paro para analisar, eu já estou em vantagem, porque ao menos eu já sei o que eu não quero. Isso eu sei. Posso até não saber o meu querer, né? Mas esse querer, ele existe, é real e pulsa, e pressiona, e nos coloca em direção a buscá-lo e encontrá-lo. Nós precisamos saber qual é o nosso querer, que é exatamente o norte das nossas ações, o norte da construção, né? Se formos analisar a solidão pela perspectiva espiritual, eu vou pular a espiritual, que a gente vai comentar mais um pouquinho. Vamos olhar a solidão na perspectiva psicológica, né?
A solidão na perspectiva psicológica nos permite afirmar que precisamos dela. Nós precisamos dela para o amadurecimento psicológico, né? Nós precisamos dela para a saúde mental. Nós precisamos dela para o equilíbrio psíquico. Porquanto, a tristeza, que é uma emoção que entra aí nesse convite de estarmos, né, numa solidão para fins de aperfeiçoamento psicológico, amadurecimento psicológico, crescimento psicológico, estruturação psíquica, a tristeza tem um papel importante, porque quando ela me visita, ela me derruba, ela me faz sentar, ela me paralisa, né? E me coloca em contato comigo mesma. Essa é a propriedade da tristeza. E é por isso que eu digo, cuidado quando alguém nos tira da tristeza, mesmo com o escopo do amor, né? Mas vale dizer, olha, estou aqui, né? Qualquer coisa, dá um sinal, estala o dedo, levanta a mão, do que aquela questão de vamos ali. O amor faz isso, né? Mas não faz por maldade, faz por querer bem. Mas a tristeza é uma emoção com a qual nós precisamos também dialogar, recebê-la e, quem sabe, até, né? Muitos aqui podem até saber por que essa metáfora, chamá-la para tomar um café e conversar com ela. Bem-vinda, né? Sei que você tem alguma coisa aí para me dizer, e eu estou aqui para te ouvir, né? Eu estou aqui para te ouvir. E aproveita essa solidão imposta pela tristeza, que é um retorno a nós mesmos, muitas vezes até para recebermos conteúdos do inconsciente que precisam ser elaborados para fins evolutivos. A solidão tem um papel importante dessa forma na estruturação psicológica, no amadurecimento psíquico. Se formos também agora, sim, olharmos para a solidão numa perspectiva espiritual, nós temos uma razão para estar aqui. E muito do nosso sofrimento é um desencontro entre o meu comportamento, o modelo de vida que eu adoto, com o sentido da minha vida, com a minha missão. Todos nós temos uma missão. E muitas vezes nós temos uma missão de uma ordem superior, que é uma missão de nos tornarmos melhores, uma missão evolutiva, da integração, né, dos nossos polos. Jesus é modelo e guia, né? E é modelo e guia porque é um ser integrado, como diz Emmanuel. O processo evolutivo de Jesus foi cessado, porque, na verdade, digamos que Jesus é o arquétipo da alteridade, aquele que integrou as suas polaridades, né? Então, a solidão na perspectiva espiritual, ela tem essa propriedade de nos colocar em direção à nossa vocação, à nossa vocatio, como traz a psicologia analítica, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung e a psicologia profunda de Joana de Ângeles. Todos nós temos uma vocação, temos uma vocatio. Essa vocação, ela é embaçada, muitas vezes, pela sociedade, pela cultura, pela religião e até mesmo pela família, né? Como traz Joana de Ângeles, os dogmas religiosos neurotizantes que nascem de uma compreensão equivocada e muitas vezes conveniente, né, a alguns interesses, encastram e embaçam a vocação, né? Porquanto, tanto a cultura, muitas vezes, como a sociedade, como a família e como as religiões, elas tentam dizer para mim quem eu devo ser, o que eu devo fazer, né? E isso
embaça, anula, castra, silencia a vocação, aquela missão pela qual eu estou aqui. Como saber essa missão? Essa missão é conhecida por uma perguntinha simples. O que é que eu gosto de fazer? Né? O que é que eu gosto de fazer? Quando a gente encontra a nossa missão e que ouvimos uma pergunta, você trabalha, ou uma afirmação, você trabalha muito, a gente nega. Olha, não trabalho, eu faço o que gosto. Entende? Não trabalho, não me vejo trabalhando, eu me vejo fazendo aquilo que eu amo. É aquilo que faz brilhar os nossos olhos, né? Mas muitas vezes a gente ouve desde a infância que não, que música não dá camisa a ninguém, né? Que a arte não veste ninguém, que a arte não alimenta, né? Que a arte não dá dinheiro, né? Então, assim, na perspectiva espiritual, a solidão ela é necessária para me colocar em direção a mim mesmo, ao si mesmo, como traz a psicologia, na construção da minha identidade, na reunião dos fragmentos, porque na medida em que esses quatro elementos externos ousam dizer quem eu devo ser, do que eu gosto, do que devo gostar, o que eu devo fazer, eu já me desconheço, eu já não me encontro, eu me fragmento, eu fico com pedaços de mim, né? Porquanto tem alguma coisa que eu quero, mas me é impedida, não me é concedida, não sou autorizado a expressar e passo a tentar agradar e atender aqueles que tentam me modelar. Entende? Então, eu me distancio da minha identidade. E essa Robson, perspectiva espiritual, pois não, Rafael? eu queria só colocar aqui um comentário que apareceu aí no chat de uma amiga da gente e também uma pessoa que ajuda muito lá no nosso centro, Carline. Ela botou assim, cadê? Ela botou, era para minha sobrinha de 16 anos que está ouvindo. Vive o início de depressão e reclama que está sempre só. Exatamente esse sentimento que você está falando, né? Que a pessoa se encontra nessa. Às vezes não sabe nem o que é que está causando esse sentimento de solidão e se encontra completamente perdido naquilo ali, né? E aí ocasionando, né? Causando, no caso, a própria depressão, né? A depressão ela é um assunto delicado, mas é lógico que a depressão, enquanto um rebaixamento de humor, nos coloca, né, solitários, né, nós nos, digamos assim, nos afastamos compulsoriamente, movido por uma dor de angústia. Não é falta de Deus, né? A depressão ela tem aspectos neurohormonais, ela tem aspectos psicológicos, ela tem diversos aspectos, é uma doença, precisa ser olhada e acolhida com respeito, com empatia. A solidão, nesse caso, muitas vezes é um efeito do estado depressivo, né? A depressão, ela tem também a sua polaridade, como tudo no universo, tudo na vida, né? Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Muitas vezes, uma tristeza, digamos assim, é, uma tristeza que perdura por muito tempo, ela pode também ser confundida, não estou dizendo que é o caso, mas confundida com depressão, né? Para chegar à conclusão de se tratar de uma depressão, é preciso uma investigação, uma análise muito delicada a respeito. A história do sujeito precisa ser sabida pelo analista, entende? É, Agora,
Eu costumo dizer também, aproveito a oportunidade, que esses rótulos, né, de patologias, eles deveriam ter seu uso limitado aos profissionais quando tratam, quando o manejo vem a requerer uma multidisciplinaridade. Porque todo e qualquer rótulo, quando chega ao sujeito, induz o sujeito a buscar em si os sintomas daquele rótulo. E o cérebro, ele não tem critério além do único, de me querer bem e de fazer com que eu sempre esteja certo. Então, se eu internalizo a ideia de que sou depressivo, o meu cérebro vai botar todas as glândulas para deixar de produzir nos níveis adequados os hormônios necessários para me dar o ânimo. Então, tem uma complexidade muito grande. É bom ouvir, é bom acolher, é bom dialogar, é bom se aproximar dessa pessoa, né? Tem uma fala aí dentro contida, que precisa encontrar ouvidos qualificados, atentos, caridosos e empáticos para ajudar essa fala a sair, porque também não sai com facilidade. Se saísse com facilidade, não, o humor não estaria rebaixado, entende? Mas a solidão é um efeito muitas vezes do rebaixamento do humor, né? Qualquer pergunta ajuda demais, entende, Rafael? Eu queria pontuar também, assim, nós temos a solidão solitária e nós temos também a solidão acompanhada. O fato de convivermos, de vivermos de vivermos junto, não significa que não estejamos sós, que não estejamos solitários, né? Muitas vezes nós estamos acompanhados, porém sozinhos. Muitas vezes a depressão acontece em alguém que está do nosso lado e nós não enxergamos e nós não vemos. Porque nós estamos habituados à lógica da comunicação verbalizada, da comunicação dita, expressada em palavras. Nós ainda não estamos preparados e muitas vezes não nos dispomos a compreender a voz do silêncio, né? Porque o silêncio é linguagem, o comportamento é linguagem. Linguagem, a palavra é apenas um elemento da linguagem, um componente da linguagem. Mas muitas vezes a dor da solidão, ela se expressa silenciosa. E pasme, a dor da solidão, ela muitas vezes se expressa atrás de um sorriso. Mas o que eu leio é o sorriso. E se está sorrindo, está bem, está feliz, não tem problema, nem dificuldades, nem dor, nem sofrimento. Ponto. Entende? Mas por trás daquele sorriso, existe um sofrimento, existe pode existir uma solidão, pode existir uma dor de angústia. Então é por isso que os momentos são momentos. Muitas vezes os momentos não nos dizem muita coisa mesmo, não, né? Mas um olhar atento, um olhar amoroso, um olhar empático, não é simpático, muito menos antipático, né? São 3 grupos de pessoas aí que a humanidade precisa de pessoas empáticas. E empatia não é fazer pelo outro o que o outro quer que seja feito por ele. Empatia não é fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Isso não tem nada a ver com empatia. Empatia é deixar o outro se expressar com liberdade. Para que eu possa ser livre, eu preciso que o outro seja livre também. Eu não posso ser livre se o outro não tem a liberdade.
A minha liberdade requer a liberdade do outro. E o outro precisa ter liberdade para se expressar, sem ser julgado, sem ser adjetivado, sem ser rotulado, sem ser excluído, sem ser diferenciado, sem ser considerado fora do normal, por não atender padrões que emanam, que são emanados de um poder que tem interesses e geralmente econômicos. Né? Então, assim, quando a gente olha para aquele que tem a oportunidade de se expressar, a gente não vai mais somente ouvir as palavras, a gente vai perceber. Nós precisamos da empatia para percebermos o outro, não é só ouvir o outro, não é só ver o outro. Quando a gente só vê o outro e vê o sorriso e pronto, quando a gente só ouve o outro, a resposta que ele dá à pergunta que fazemos, está tudo bem com você? Ele resume e diz, está tudo bem comigo. A gente ouve e pronto. Nós precisamos parar de ver, parar de ouvir e perceber. E o que é perceber? É captar do outro tudo com todos os nossos sentidos. Todos os nossos sentidos, ao mesmo tempo. Isso também faz parte da empatia. E estamos aqui não só para evoluirmos individualmente, nós temos um propósito de individuação, digamos, não é redundância, individual, mas também nós temos um propósito de individuação coletiva. Né? E eu tenho o outro como espelho de mim mesmo, eu me enxergo, eu me conheço, eu sei aquilo que me incomoda a partir do outro, naquilo que eu projeto no outro, mas eu sou espelho para o outro também e tenho que me permitir isso. Né? Então, a socialização, como está na pergunta 877, se não me engano, do Livro dos Espíritos, por que o homem tem essa necessidade de ser social, de se relacionar, é justamente por fins evolutivos, porque não existe evolução solitária, né? Então, assim, a gente pode estar se sentindo só, mesmo que em companhia. Nós temos aí dois tipos também de solidão: a solidão solitária e a solidão acompanhada. Estar acompanhado não invalida estar só. Porque não cabe aquela pergunta: como você se sente só? Se você mora com sua família, se você tem um conjunto de pessoas que lhe amam, que estão... Percebe? Isso é Eu muito queria, presente nas questões, só para completar, sexuais, né? Com relação à sexualidade. Muito da sexualidade não é aceita. E esses jovens, quando se entendem, né? Porque a essência já nasceram, né? Com a configuração, né? Da natureza, muitas vezes a estrutura familiar não aceita. Esse jovem está inserido no sistema familiar, mas ele está sozinho. Ele está sozinho no drama dele, ele está sozinho na dor dele. Entende? E cada dor, cada solidão é uma solidão diferente. A solidão de quem viaja, de quem chega numa cidade, né? Diferente e que tem que começar tudo de novo, classificar as pessoas, fazer uma operação de reconhecimento, quem é só colega, quem é colega, mas pode ser amigo, sabe? Isso a gente passa por um processo de solidão. Nós temos uma solidão que precisa estar presente no nosso cotidiano. Tem um momento de trabalhar, eu estou convivendo com as pessoas ali. Tem um momento de uma confraternização, eu estou vivendo com as pessoas ali. Tem um momento para a família, eu estou vivendo com as pessoas ali. Mas eu preciso trazer para o meu cotidiano o hábito de ficar só comigo mesmo. De ficar só comigo mesmo. Né? Esse momento ele precisa ser diário. Diga, Rafael. não, diante do que você falou aí, eu me lembrei aqui de alguns casos, de alguns atendimentos da gente nas mediúnicas lá no SEAD, e como é frequente a gente atender espíritos, e até espíritos com tendências suicidas,
mais especificamente um caso, que um espírito ele chegou a cometer o suicídio exatamente porque ele se sentia só. Agora, ele se sentia só e ele fazia exatamente isso que você falou há pouco. Ele, de alguma forma, ele escondia toda aquela solidão que ele estava sentindo. Ele se retraía e, à medida que os parentes, amigos, tentavam acessar ele, tá tudo bem? Tá tudo bem. Como é que você tá? Tô bem. Simples, muito direto. E quando ele foi atendido pela gente, eu me recordo que ele falava muito disso, que as pessoas não ligavam para ele. Ele sempre era deixado de lado, ele era o esquecido e ninguém gostava dele. Aí vem muito daquele sentimento de autodepreciar-se, né? De que ninguém gosta de mim, aquela coisa. E no ato, a equipe espiritual que estava trabalhando com a gente simplesmente acolheu ele e simplesmente disse assim: agora nós estamos olhando por você, agora nós estamos aqui para lhe acolher. Você vai continuar fugindo ou você quer vir com a gente? No momento, ele recebeu aquilo ali, aquela carga. Acho que realmente ele nunca havia recebido tal é, atitude de carinho, de acolhimento, que ele desabou em choro e realmente conseguiu ser encaminhado junto à espiritualidade. Então isso acontece muito, é muito frequente isso aí que você narrou pra gente. Perfeito. Uma coisa que precisa ser pontuada é que a solidão ela não é por si causa do suicídio, né? O suicídio não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Tem um conjunto, né, de elementos e de razões que explicam esse comportamento suicida. E tem um ponto muito importante quando eu digo que por si só a solidão não é capaz disso e não é a causalidade disso, é porque o que importa é o que construiu o sentimento de solidão. São as causas, né? E são diversas. Em matéria de encarnados, não adianta chegar para um sujeito que se acredita só e dizer você não está só. Porque muitas vezes ele passou só. Ele tem uma dor que não foi aceita, que não foi validada, que não foi reconhecida, que não foi legitimada e não foi ouvida, que quando aparece alguém que diz você não está só, ele não tem razão nenhuma para acreditar nisso. Não tem razão nenhuma. E nós precisamos compreender isso, que ele vai rejeitar a ajuda num primeiro momento, porque ele não acredita mais em nada. Né? Então, o suicídio, a prevenção ao suicídio é um tema que não precisa esperar o setembro, né? É um tema que precisa ser trabalhado, proferido, conversado a todo instante, em qualquer oportunidade, né? E é muito, muito delicado. Agora, tem esse componente, mas não como causa, né? O sentir-se só, mas um conjunto de causas que levaram à dor da solidão, e essa dor da solidão faz o sujeito se sentir em desamparo, né? E muitas vezes também a dor da angústia parece insuportável e o suicídio não é para tirar a vida, é uma tentativa de matar a dor e não a vida, né? Porque nós somos perfeitos. Quando a gente ouve muito, tentou 15 vezes, tentou 20 vezes, tentou várias vezes. Por quê? Porque a nossa essência é boa. A nossa essência é de sobreviver e dar termo ao propósito evolutivo e aproveitarmos a nossa encarnação. Nós temos uma estrutura divina em nós, né? Que pulsa para o bem. Nós somos naturalmente bons. E em matéria de maldade, dá um trabalho danado fazer o mal. Não é fácil, não. Né? Não é Perfeito, fácil, não. Entende? Então perfeito. a gente precisa compreender isso. Eu queria não findar
sem falar uma coisinha que eu acho muito legal, né? Não, fique à vontade, a gente está realmente naquela retinha Ótimo, final, mas fique à vontade. perfeito. Então, assim, é porque o Instagram, como é, ele não perdoa, né? Quando dá o tempinho, ele rompe. Mas assim, ó, nem nada na vida é totalmente bom ou totalmente mal. A solidão não foge a essa regra, né? E a solidão, seja ela, nós vimos aqui diversas solidões, vamos dizer assim, né? Diversas configurações, diversas causas, diversos efeitos, mas eu vou dizer, em todas essas solidões, eu vou me permitir colocar no plural, tem um ponto que é comum a todas elas, que é a propriedade criativa. Até mesmo na depressão, até mesmo na angústia, até mesmo na tristeza, até mesmo na perda, até mesmo no luto. Porque a dor, ela tem uma função estruturante da nossa psique. E eu posso sair renovado dessa solidão. A solidão me permite me recriar, e eu chamo isso de solidão criativa. É o uso que eu faço da solidão, é o uso criativo da solidão, é o uso criativo da dor da solidão. Eu posso, e somos a única espécie que tem a capacidade de discernindo, que é usando a inteligência de uma forma inteligente, fazer o que eu quiser com aquilo que me acontece. Então, nada do que me acontece determina o meu destino, determina o curso da minha história. Eu posso mudar o curso da minha história, porque tudo é impermanente, no momento, exatamente no momento em que eu disser chega, basta. Eu não quero mais continuar sentindo isso. Eu não quero mais viver assim. Eu quero vida, né? A solidão, muitas vezes, ela se coloca como um muro, né? Entre nós e a vida, sabe? A gente pode pegar tijolinho por tijolinho desse muro, desconstruir esse muro e começar a enxergar a vida que está depois dele e que está nos esperando, né? Eu espero, Rafael, mais uma vez agradeço a oportunidade e, de alguma forma, ter deixado alguma coisinha. E se ficou uma coisinha, está de bom tamanho, porque a gente tem a imortalidade aí para ir descobrindo essas coisas maravilhosas da vida, até mesmo naquilo que nos parece, primeiramente, né? Mas também são oportunidades evolutivas e tem muito de positivo. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um que nos ouve e que está nos vendo. Eu tenho certeza absoluta que ficou mesmo. Eu tenho certeza absoluta, não só no meu, mas de todos que acompanharam essa live. Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Essas reflexões que você trouxe, eu não esperava outra coisa. Realmente deu uma sacudida, trouxe realmente, deu uma alfinetada, deu uma alfinetada. E eu, particularmente, já me levou a pensar de uma forma diferente sobre a solidão, né? De aprender a lidar com essa solidão, né? Não dizer que a gente buscar ser suficiente para nós, mas tendo a certeza que a gente precisa também conviver com o outro, né? E saber que vai chegar um momento que a gente não vai ter o outro para conviver. E o que é que a gente vai fazer nesse momento? Então a gente tem que estar preparado para aprender a lidar com isso. Muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço. Robson, eu vou dar só um recadinho aqui da casa e gostaria de fazer o convite, se você quiser e puder, fazer a nossa oração para encerrar. Pode ser? Claro, com certeza. Deixa eu só passar aqui, pessoal. Mais uma vez, quero agradecer a todos, todos que participaram da nossa live. Hoje tivemos aqui com o nosso amigo Robson Cunha, falamos sobre solidão. Espero também que vocês tenham gostado. E espero que, assim como em mim, as palavras, as reflexões tocaram fundo. Viu? Que a gente, como foi o propósito desde o início, como é o nosso propósito, que a gente consiga sair melhor do que a gente entrou. Essa é a nossa busca.
Então, muito obrigado de coração. Muito obrigado à nossa casa, ao SEAD. Estamos trabalhando aí para ver se, com fé em Deus, a gente volta às atividades presenciais. Mas, enfim, até lá a gente fica aqui virtualmente, espiritualmente, nos pensamentos, orando, vibrando, e com fé em Deus vai dar tudo certo. Nós temos a nossa próxima live que já está marcada, que vai ser com o nosso amigo Rodrigo Lorenzo, também já passou por aqui. Ele é professor, estudioso da doutrina espírita, palestrante, e ele vai trazer o que é uma vida bem-sucedida, um bom questionamento. Eu tenho certeza que assim como hoje, e assim como os outros dias, vai trazer muitos pontos para a gente tratar. Então, no próximo dia 18, também às 20 horas, conto com vocês na nossa live. Então, mais uma vez eu tenho que estar aqui, né, pedindo ajuda dos nossos amigos, dos nossos familiares, nossos trabalhadores, nossos atendidos e nossos simpatizantes, enfim, de todos. Nossa casa precisa sempre da ajuda e da colaboração de todos. Então a gente está constantemente passando as contas bancárias da casa para a gente estar conseguindo arcar com as nossas responsabilidades, o custo da casa, que apesar de estar parada, temos custos, temos responsabilidades a cumprir e graças a Deus não tem ninguém batendo na porta do SEAD e cobrando nada. Nossa casa não deve nada a ninguém, viu? Isso graças a todos vocês que ajudam. Então, em nome do SEAD, eu aproveito para agradecer a toda a mobilização que acontece mensalmente para ajudar a gente a arcar com esses custos. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vamos deixar agora com o Robson para fazer a nossa oração final. Fica à vontade, Robson. Um momento sempre oportuno de nos conectarmos com o alto, com o Divino Mestre Jesus e pedir a Ele o amparo, a força, a luz, que nos mostre o caminho de chegar até Ele e dar termo a esse processo evolutivo e reencarnatório ainda. Não somos dignos sequer de proferir o nome de Jesus, mas estamos aqui apelando à misericórdia do Divino Mestre para que nos dê a mão e nos soerga quando das nossas quedas e que nos ampare, que nos mostre o caminho, nos fortaleça, que nos inspire e que nos estimule com a vossa energia para que não venhamos a sucumbir, porque contigo, Senhor Jesus, é difícil, mas sozinho certamente nós sucumbiríamos. Dai-nos a vossa paz, protege-nos a todos e aos nossos amados que nos são mais caros, de todos os perigos dos dois planos, e derrama diante de cada um de nós a vossa luz, para que saibamos com clareza os caminhos que nos levarão a ti. Indignos ainda estamos movidos pela vossa proposta de não perder uma ovelha sequer do vosso rebanho. Ainda não somos dignos disso, Senhor Jesus, mas dai-nos a tua mão e o teu amor, a tua misericórdia, que faremos por merecer. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Sou Boa eu que noite. agradeço, Rafael. Boa noite a você, boa noite a Beijo todos. no coração. Beijo a todos.